Fala galera, bom, voltamos com o vídeo do Piadas Ensina, né? Depois do vídeo da cover 4, estamos aqui com a cover 6. Depois da cover 6, iremos à cover 9 e acabou as coberturas, a não ser que vocês peçam alguma cobertura específica. Mas, bom, dito isso, né? Penúltimo vídeo, depois eu vou falar sobre gaps, né? Os gaps que a gente fala sobre a linha defensiva, a linha ofensiva. E aí a gente depois fala sobre os conceitos de rotas para finalizar todos os vídeos do Piadas Ensina. Bom, dito isso, né, como falei, cover 6. A cover 6 é a junção da cover 4 com a cover 2, tá? Ou seja, o campo vai ser dividido em duas partes. Um lado vai estar a cover 4, do outro a cover 2, e assim forma-se a cover 6. Né? A 4 mais 2, 6, matemática básica. Bom, dito isso, já vamos já ao quadro, né? Como sempre faço, primeiro a linha defensiva, os dois DEs no gap C e os dois DTs no gap B. Bom, lembrando que a gente está na 4-3, né? 4 jogadores de linha defensiva, meus dois DEs, meus dois DTs e meus 3 linebackers, os 2 corners e os 2 safeties, né? O free safety e o strong safety. Bom, dito isso, né? Como falei, os DEs no gap C, DE aqui no gap C, DE no gap C, DT no gap B, DT no gap B. Ok, beleza. Bom, como eu disse, né, eu vou já logo pegar a caneta preta aqui de novo, porque eu falei que o campo seria dividido em duas partes. Bom, dito isso, né, a gente tem aqui a divisão do campo em duas partes. Até aí, beleza, tá? Bom, primeiro vamos fazer o lado da cover 2. Esse lado de cá. Dito isso, né, o nosso linebacker, que vai fazer o lado da cover 2, ele faz o que? A hook, né? Ele faz a zoninha hook aqui, no meio do campo. Junto com ele, o nosso outro inside linebacker, né, o famoso Mike, ele também vai fazer essa meiuca aqui do campo. Até aí, beleza? O linebacker da cover 4, ele vai fazer o que? Ele vai vir aqui, ó, para a nossa zona out, tá? Até aí, tranquilo, beleza? Bom, como eu já dividi, né? Eu vou aqui pegar de novo a nossa caneta preta e determinar aqui a nossa cover 2 e desse lado a nossa cover 4. Beleza? Beleza, tá? Como a gente sabe, na cover 2, o corner ele faz o quê? A zona flat. Ou seja, aquela zoninha curta ali de 5 a 7 jardas e tá tranquilo, né? O nosso strong safety vai cobrir o fundo do campo, né? Na cover 2 é deep 1-2, né? O campo é dividido por dois lados no fundo. Então o strong safety ele vai cobrir esse fundo do campo que o corner está fazendo a sua zona flat, tá? Aí a gente vai passar para o outro lado. Eu também vou passar aqui para o outro lado. Por quê, né? O nosso free safety ele vai cobrir o quê? O fundo do campo, só que nessa zona aqui, mais ao meio, né? Porque é dividido em 4 partes na cover 4. E o nosso corner, o que ele faz? Ele sobe e cobre o fundo do campo junto com o nosso free safety. Mas aí você vai se perguntar, tá bom, André, tudo bem, você disse que essa é uma cover 6, mas ela parece muito uma cover 3 cloud, né? Você tem um corner de um lado fazendo a flat, você tem um outro corner subindo, o fundo do campo é dividido por 3 zonas. Por que então que você diz que é uma cover 4 de um lado e uma cover 2 do outro? Bom, o conceito desse lado segue o conceito de cover 4. Esse linebacker ele vai para out, tá? Depois que ele dropar um pouquinho para sua zona, né? Ele finge que vai para a zona hook, mas ele vai imediatamente para a zona out. E o nosso inside linebacker, ele fica ilhado no meio do campo, né? Nessa parte onde está sendo a cover 4. Por isso que é a cover 4. Na cover 3, o meio do campo ele é bem dividido entre os linebackers, né? Mesmo que esse linebacker ele caia para a zona out ou flat, o nosso Mike ele acaba caindo para hook to go, né? Que é essa zona aqui onde o outro linebacker deixou o espaço, ele cai em cima do espaço deixado pelo seu companheiro. Nesse caso, ele não cai no espaço deixado pelo seu companheiro. O buraco é exatamente aqui.
Em compensação, na cover 2, né, a gente vê muito bem o meio do campo sendo coberto, tá? Agora, André, beleza. Por que eu utilizaria a cover 6? Simples, tá? Primeiro, ela é muito utilizada quando há a questão da tríplice no ataque. Como assim tríplice no ataque? Quando tem 3 recebedores desse lado e um recebedor desse, tá? Basicamente, quando tem 3 recebedores de um lado, é onde a gente vai fazer o conceito da cover 4. Por quê? Exatamente porque você tem provavelmente 2 recebedores fazendo rotas longas, né? E aí você vai ter 2 zonas cobertas no fundo. Não seria muito inteligente você ter 2 recebedores fazendo uma rota ao fundo, tendo só um cara cobrindo o fundo do campo. Até aí, beleza. Ah, mas o free safety ele pode ajudar. Sim, ele pode ajudar. Mas aí se eu coloco 3 jogadores indo para o fundo do campo, sendo que 2 estão do mesmo lado, esse free safety aqui ele fica perdido um pouco, né? Porque aí vai ter um cara aqui junto com esse corner. Só que esse free safety ele vai estar desse lado de campo, até ele chegar no outro lado, ele vai tomar nesse meio do campo aqui, né? Porque o conceito dele na cabeça é cobrir como se fosse a divisão em 4 coberturas no fundo do campo. Dito isso, né, a gente tem outro ponto que é um ponto fraco nessa questão, que são as rotas flood, né? O conceito de flood, na real, não são rotas, é o conceito de flood. O conceito de flood, como eu já falei uma vez aqui, mas foi muito breve, né? Bom, você tem 3 recebedores desse lado de cá, né? Eu vou botar aqui 3 recebedores, tá? Botei aqui do lado do DE, mas ele tem que estar basicamente no seu lado, né? E aí você vai ter esse wide fazendo uma goal, tá? Esse wide aqui, ele faz uma flat. E esse recebedor, que pode ser um tight end, ou um running back, ou um próprio wide, ele faz uma rota out. E aí, André, mas se eu tenho um linebacker que vai cobrir uma out, por que é um problema? Bom, como eu disse, né? Você tem 3 leituras para 2 jogadores marcando esse lado do campo. Se um linebacker não conseguir pegar essa out aqui, e ele acabar caindo nessa flat, normalmente isso não acontece, tá? Mas tem um linebacker que acaba caindo porque, bom, acontece. Mas normalmente ele vai acompanhar essa out aqui. E aí, ou a bola vai ser nessa flat, tá? Ou ela vai ser nessa out exatamente no ponto onde o linebacker não consegue pegar, que é essa bola aqui na lateral do campo. Dito isso, também pode ter um ponto fraco nesse lado de cá. Basta eu dividir o campo em 2. Fazer um motion de um recebedor, né? Esse recebedor aqui faz um motion para que eu dividir o campo em 2-2, tá? 2 recebedores de cada lado. E aí aqui vai ficar extremamente aberto, né? Porque eu posso simplesmente esticar o campo com um recebedor aqui, esticar um campo com um recebedor, fazer aqui um conceito de goal, né? E out. E eu acabo matando aqui, né? Pode ser que esse corner aqui intercept, tá? Normalmente acontece isso. Mas aí o que eu faço? Eu não preciso soltar a bola nesse lado. Eu tenho aqui um conceito também, né? 2 conceitos de out, goal. E eu solto nessa out aqui de novo, tá? Tá tranquilo, a bola é minha, beleza. É assim que funciona, tá? Pode ser um ponto fraco. Também existem outros conceitos que vão bater desse lado de cá. É só você pensar em conceitos que batam a cover 2, tá? E são inúmeros conceitos que eu vou falar mais pra frente. Mas basicamente é isso. Se você quer matar a cover 6, ou você ataca na cover 4, ou você ataca na cover 2, tá? Você vai escolher dentro do seu playbook, né? Você já tem... Claro, você não sabe o que a defesa vai fazer, mas você vai ter ali os conceitos que batam os dois, né? Tanto a cover 4 quanto a cover 2. Seu quarterback vai fazer a leitura, ou você vai chamar, né? Se você for um quarterback, você vai fazer a leitura que bata uma cover 2, ou que bata a cover 4. Ou se você for um offensive coach, né? E tiver nesses dois, você fala pro seu quarterback, olha só, se for uma cover 6,
conceito que bata, cover 4, conceito que bata, cover 2, faz a leitura, solta a bola na janela, fim de história, tá? Bom, me estendi um pouco, mas é isso, espero que tenha ajudado. O conceito de cover 6 ele é bem tranquilo, ele parece ser mais complicado, mas ele é bem tranquilo, né? E aí qualquer dúvida vocês falam comigo, que eu respondo tanto aqui no nosso YouTube, ou no Instagram, né? Ou no Twitter, ou no meu perfil pessoal, que é o @andrelimos95, você já sabe. E é isso, tá? Até uma próxima, valeu!